ou pior. Então, isso para mim, sem ele ter me dado essa aula diretamente, foi a coisa que eu mais aprendi com ele durante esse tempo todo. Observando. Como ele observava. Eu acho que isso não há uma faculdade que te explique isso, na verdade. Tanto é que é difícil até para eu explicar a experiência. Porque é uma experiência muito subliminar, é uma coisa muito difícil de você argumentar. Mas, ao mesmo tempo, ela é de uma preciosidade incrível. Porque eu vejo aqui, né, os seus parceiros, né, músicos, queridos colegas de profissão. A minha vida foi exatamente essa aqui, sentada numa cadeira, vendo a vida passar. A vida profissional, a vida política, a vida de esporte, a vida de arte, de cultura, de entretenimento, de literatura, de cinema, do comum. As pessoas comuns vinham no programa e falavam sobre coisas comuns. E a gente ficava lá vendo, cara, e analisando aquilo e falava, pô, cara, o que eu posso tirar de positivo daqui? O que é legal? O que esse cara está dizendo? Por que ele está falando isso? A gente tem que respeitar a ala de lá, a ala de cá, a ala dali, a ala daqui, sabe? Era muito plural. E essa pluralidade vai te dando uma concepção diferente de vida. Porque você vai entendendo como que as pessoas pensam. Ouvindo. Pura e simplesmente. Você já pensou em escrever um livro? Eu já escrevi 3. Já escreveu 3? Mas nenhum deles falando não, sobre que a gente isso, tá... Não, sobre isso. Eu acredito que você poderia... Os bastidores da entrevista... Ah, sim, eu tenho. Eu tenho um esboço de um livro chamado 28 anos. Que eu contaria a minha história dos 28 anos que eu passei Observando de lá. Exatamente. Esse livro você tem que fazer. Você tem que fazer. Eu tenho ele no computador, está dormindo em berço esplêndido. E tem que publicar. Ah, se Deus quiser. Você acha que o Jô ficou decepcionado pela maneira que o programa acabou? Você sentia ele abatido pelo que a emissora... Uma emissora que ele foi protagonista por muitos anos. Foi. Voltou. Cá entre nós, a emissora lucrou muito dinheiro com ele. Ah, ele também. Eles também, mas era uma múltipla riqueza. Mas ele era um artista muito importante, né, no casting da emissora. E, de repente, o programa... Ele é avisado que o programa vai... O que acontece é o seguinte... Você sentiu ele abatido por isso? Ele teve algumas quebradas de perna, assim, sabe? A primeira foi quando o filho dele morreu. Sim. Que ali, eu acho que a partir dali, a vida dele mudou de rumo, né? Quando ele teve que cortar a equipe, porque o Jô ele saiu da Globo em 86, sim, foi para o SBT. Sim. Lá no SBT, ele recebeu um aval de um cara como o Silvio Santos para fazer o programa, para ele fazer o que ele quisesse. Que é o programa de entrevista. Que é o programa de entrevista. Então ele ficou 1 ano e meio fazendo o Vejo Gordo, que era o Vivo Gordo da Globo, que ele não podia fazer mais. Ele foi fazer o Vejo Gordo. Ficou 1 ano e pouco fazendo o Vejo Gordo. Ele trouxe da Globo uma penca de gente, de profissionais, de capacitações de comédia, de cameraman, de caboman, de cenografista e tal, que faziam parte da equipe dele. Ele levou para o SBT. Ficaram no SBT 14 anos, eu fiquei 11, né? Porque eu entrei em 89 para 90. Então ele não demitia, ele contratava. Isso fazia parte da vida dele. Chegou no SBT, ele viu o Silvio Santos dar uma carta branca para ele se reestruturar profissionalmente. Ele passou a ser uma outra pessoa no SBT. E passou isso para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Um novo Jô Soares. Ótimo. Ficamos lá 11 anos, saímos em 2000. Quando a gente saiu, ele voltou para a Globo. E levou com ele, dos 23 da equipe, 22. Porque o 23º, que era o Tião, que era o diretor de palco, não quis ir, porque ele tinha que abrir mão do fundo de garantia dele. Se quisesse ir, ele ia. Estava lá, junto. Ele não demitia ninguém. Passou-se 14 anos. Até 2014, quando entrou um diretor novo e falou o seguinte, nós vamos ter que cortar, porque está começando a ter uma concorrência e está vindo gente nova e a gente tem que fazer uma reestruturação e vão ficar mais 2 anos, de 14, assinamos 15 e 16, e vai ter que cortar. Então ele tirou... Cortar a equipe. Tirou algumas pessoas da produção
e tirou 2 músicos do sexteto. Tirou o Chiquinho e o Tomate. Voltou a ser o quarteto, que era o quarteto inicial. Que ele manteve os 4 mais velhos. Né? Um requisito, sei lá. Mas tirou. Isso cortou o coração dele. Passou mais 2 anos. E aí começou, não, isso não pode, isso aqui agora não é mais legal, eu acho que é melhor você fazer isso aqui. Porque assim, quando a gente foi pra Globo, cara, a Globo era o seguinte, olha, eu quero uma lhama falando chinês amanhã nesse sofá. Amanhã tinha uma lhama falando chinês lá. Então, cara, era tipo assim, era uma Disneylândia. Sim. Parou de ter lhama chinesa. Então parou, sabe, como começa... Aí ele falou, cara, para eu entrar numa concorrência dessa, eu prefiro sair. Não era mais a grana, não tinha mais isso, na verdade. E então eu acho que, você fala, ele ficou meio decepcionado. Sim. Eu acho que sim. Ficou, né? Eu acho que sim. Mas eu não acho que ele ficou decepcionado com a Globo. Eu acho que ele ficou decepcionado com o status quo, sabe? Com a situação que foi... Você visitava ele depois que o programa acabou? Ou você pararam de se falar? Não, falava. Você ia visitar ele lá na casa mas dele? Aí ele via lá em Higienópolis? Em Higienópolis. Você ia lá? Ele foi ficando doente, foi internado. Aí a gente se falava por telefone, aí eu tenho um podcast que eu falei, pô, Jô, puta, cara, a gente precisava fazer junto, vem aqui, eu vou na tua casa. Ele topou? Ele falou assim, não, uma semana antes dele morrer. Ele falou assim, bacana, espera eu melhorar, agora eu tô melhorando, saí do hospital, porque ele tava com pneumonia, né? Sim. Agora que eu saí do hospital, deixa eu melhorar um pouquinho, aí você vem aqui em casa e a gente faz. Puta, ele morreu uma semana depois. Uau, imagina esse... Mas foi legal, foi bom, foi uma convivência muito boa.